Também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, Mãe da Constância, Mãe do Bom Concílio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, hoje, na semana passada, nós falamos um pouco sobre a crise da igreja. Vimos um pouco que a crise da igreja, ademais de outros temas, ademais de outras circunstâncias, se deve também à causa das paixões humanas. E vimos que este jogo entre o bem e o mal já se começou lá desde Adão e Eva. Então vimos que há uma coisa muito mais profunda sobre a crise da igreja do que simplesmente esses debates aí meio sem sentido que se fazem na internet. Tá? Então, realmente, lutar contra nossas paixões, ter uma vida de santidade, ter uma vida de virtudes, nós vimos também que, deste modo, podemos colaborar mais com a crise da igreja do que brigando no Facebook, sobre o grupo do RR, ou sobre o grupo sedevacantista, sedevacionista, etc. Ok? Estamos de acordo aí? Pois bem, então hoje me disseram falar um pouco da tese de Cassis Diácono. Como sempre, eu vou dar uma modificada na conferência. Por quê? Assim como vocês não escutaram aquilo que vocês queriam escutar sobre a crise da igreja, no sentido de vocês não entrar em questão sobre as brigas dos grupos, não entrar em questão sobre quais os personagens influenciaram no Concílio Vaticano II, vimos que a crise é muito mais profunda, é muito mais antiga do que isto, e vocês se convenceram disto. Deste mesmo modo, eu irei falar um pouco sobre a tese de Cassis Diácono, porque ela é importante, já que me pediram falar sobre esse tema, e porque nós devemos estar adeptos a ela, não por uma questão de grupo, não por uma questão que eu estou apenas precisando de um padre para rezar uma missa. Então, porque o padre Xavier está aqui, é sede privacionista, então vamos fazer sede privacionista neste momento, mas, depois que ele vai, eu sou RR, ou seja, reconhecer e resistir, não é isso? Ou sou sedevacantista, ou sou Palmar de Troia. Não, nada disso. Outra coisa, eu tampouco obrigo alguma pessoa a aceitar a tese de Cassis Diácono para vir às minhas missas, tá bom? Não, ninguém está obrigado a ser sede-privacionista. A gente está obrigado a professar a fé católica apostólica romana, tá? Ter a fé integral, procurar o estado de graça, procurar a santificação de cada pessoa. Tá? Com a nossa santificação, e vocês buscando esse estado de graça, tentando guardar a fé íntegra, está bem. Por quê? Porque estamos em crise. Estamos em crise. E a crise da igreja, ela não é algo tão simples de entender-se. Ela é difícil, ela é árdua. Tá? Alguém pode contar o horário aí? Que horas são aí, Lucas? 11h24. 11h24. Então tá bom. Então, exatamente 12h24 no máximo, vocês me param se eu estiver falando muito, ok? Porque o almoço vai ser às 12h30. Perfeito, então. Então ela não é tão simples de entender. Se alguém estiver dormindo, vocês me avisam para a gente poder fazer alguma coisa. Tá? Peguem café, tem café amargo aí. Enfim. Pisa de rosário dá certo. Uma surra de rosário, tem um rosário aqui bem grande. Pronto. Bem, então a tese de Cassis Diácono, ela é distinta de outras posições. A tese de Cassis Diácono, para quem não sabe, é a tese da qual Monsenhor Garrard-Laurier, escreveu sobre a crise da igreja. Tá? É a tese de Cassis Diácono, que muitas pessoas conhecem como a tese dos materiais formalistas ou a tese dos sede-privacionistas. Ou ainda dos sede-vacantistas mitigados. Então, este nome, sede-vacantista, é adequado para a tese. Entretanto, não deve se confundir com o mesmo sede-vacantismo, digamos assim, totalitar. Que é o sede-vacantismo assim, que não reconhece mais nenhuma hierarquia, tudo se perdeu, lá em Roma não existe mais ninguém, os portões vaticanos se fecharam, e já não tem nem como visitar a Praça de São Pedro. Desapareceu mesmo assim. Então, fechar os olhos e desaparecer. Essa é a tese mais ou menos do sede-vacantista. Eu não vou entrar no tema do sede-vacantismo, evidentemente. Tá? Quem é sede-vacantista eu respeito, eu trabalho junto com os sede-vacantistas, meu bispo é sede-vacantista, mas meu bispo ainda tem preferência para sede-privacionistas. Ele é sede-vacantista pelo fato de, na época não ser conhecida a tese de Cassis Diácono, na época ele veio para a igreja, etc. Mas ele vê que os frutos que os padres que são adeptos à tese trazem, são melhores. Não há tanta briga, não há tanta discussão, não há tanto papa sendo eleito, como a gente vê por aí,
Como tem muitos desses grupos sede-vacantistas. Mas a gente se respeita todos, trabalhamos todos juntos. Tá? Eu considero o sede-vacantismo como um erro teológico. Assim também, que por causa da crise, da justificação da crise, eu considero a mesma posição RR, de reconhecer e resistir, como um erro teológico. Não reconheço como heresia. A igreja vai dizer se é heresia ou não. Eu não sou autoridade para dizer isso. Né? Mas é um erro teológico, certamente. Tá? É um erro teológico, certamente, porque aí já é um problema da filosofia. Né? Como é que uma coisa que não é membro de um corpo pode ser cabeça desse corpo? Em outras palavras, como é que um herege que está fora da igreja católica pode ser papa? É simplesmente uma questão de lógica, correto? Pois bem, entretanto, nós não estamos em uma igreja. A igreja ela não morreu. A igreja não está aí no meio de um deserto, simplesmente ali, né, sem amparo algum. A igreja ela existe, a igreja ela é visível. É marca da igreja o ser visível. Tá? Então a igreja deve ser visível. Uma igreja que não é visível não é igreja. Não é igreja católica, não é igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém sabe a definição de igreja? Eu disse lá no domingo passado. Corpo místico de Cristo. E o que mais? Sociedade visível. Isto. Sociedade visível de fiéis cristãos. Então é como corpo e alma. Um homem, para ser homem, ele não deve ter somente o corpo. Ele deve ter a alma. Mas se ele tiver somente a alma, não é homem, é um anjo. Né? Então um homem, para ser homem, ele deve ter corpo e alma. Mutatis mutandis, nosso Senhor também fundou a igreja nessa mesma harmonia. Né? Na teologia e na filosofia existe uma harmonia, uma ordem, né, de coisa a perceber. Tudo é muito ordenado. Quando nós pegamos ali os manuais de filosofia, quem pega para estudar mesmo, não pega para fazer seminário e ser ordenado sacerdote, não. Pega para estudar, pega a filosofia, pega para se deliciar, para saborear, né, vai perceber ali que é tudo uma coisa muito harmônica. E quando se joga para a teologia, esta harmonia vai ao infinito. Então, assim, a ordem lá de Deus é muito parecida com a ordem daqui da Terra, só que do infinito para o finito. Né? Aqui nós estamos as coisas finitas. Lá a gente estuda as coisas infinitas, que Deus é infinito, Deus é eterno, ninguém o fez, ninguém o criou. Ele é o Criador, ele quem cria as coisas. Correto? Bom, a tese de Cassitiaco, ela leva em consideração tudo isso. Leva em consideração a ordem das coisas, né? A ordem do natural para o sobrenatural, a ordem da filosofia e da teologia, evidentemente. Também tem o tema do direito canônico, né? E, ademais, o bom senso ali. Então, usa uma boa lógica. Né? Porque, para se aceitar a realidade, primeiro eu devo aceitar as coisas pequeninhas. Né? Se eu já começo analisando a realidade, dizendo que 1 mais 1 são 2,23, então, tchau, não tem como avançar. Né? Mas se eu começo dizendo que 1 mais 1 são 2, né? Então, bom, a partir de aí, pelo menos eu posso avançar. Né? Aí então estou de acordo, 1 mais 1 é 2, correto? Vão ser 2 daqui 1000 anos também. Uma pedra com uma pedra vão ser 2 pedras hoje ou daqui 1000 anos. Aqui no Brasil ou lá na China. Então a verdade ela não muda, a verdade ela é a mesma sempre. Na verdade, se a gente for ver bem a verdade, ela é imóvel. A verdade ela é eterna. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, deste modo, a tese de Cassitiaco ela considera todas essas coisas. Né? Uma harmonia muito bela de se perceber. Quando se lê Santo Agostinho, né, ali o De Trinitatis, se alguém que entenda a tese de Cassitiaco, vai ficar encantado com o De Trinitatis. Mas se alguém que não entende a tese de Cassitiaco está adepto a uma posição que é estranha, eu tenho as minhas dúvidas se vai entender a De Trinitatis de Santo Agostinho. Realmente, há uma harmonia muito grande entre uma coisa e outra. Enfim, eu estou fazendo um comentário por quê? Para dizer que a tese de Cassitiaco ela leva em consideração a ordem das coisas. Tá? Pois bem, e o que é a tese de Cassitiaco? A tese de Cassitiaco é a tese que diz que, nessa crise da igreja, a partir de Paulo VI, formalmente falando, ou seja, documentalmente falando, algo que eu posso provar, né, não temos mais um Papa. Isso, não temos mais um Papa. Mas não temos mais um Papa formal. Não temos mais uma autoridade ali a quem seguir. Até hoje, até Francisco. Estamos modificados do Francisco. Né? Entretanto, por faltar uma autoridade que o depusesse, que tirasse esse Papa do seu cargo, temos um Papa material. Então cria uma situação estranha. Né? Temos um Papa, mas não temos um Papa. Então vamos explicar primeiro o que significa forma e matéria, para poder entender a tese de Cassitiaco. Né? Então, formalmente, só para de princípio, formalmente não temos um Papa. Aí nós estamos de acordo com os sede-vacantistas. Né? Materialmente, entretanto, nós temos um Papa. Tá?
Isso quer dizer o quê? Que ele tem um cargo, que ele tem ali as coisas que não estão em volta de autoridade. Isto, para quê? Por que essa situação? Primeiro porque o próprio Paulo VI, né, os papas do Concílio Vaticano II, por serem liberais e adeptos a uma filosofia, a uma teologia, que não é a filosofia e teologia católica, eles perdem a sua autoridade. Né? Eles perdem. Por quê? Porque quando uma pessoa dirige uma empresa, esta pessoa, o presidente da empresa, ela deve fazer progredir a empresa. Correto? Ela deve estar ali para ordenar, para fazer andar a empresa. Se alguém não estiver entendendo, você levanta a mão e diz, olha, padre, não estou entendendo nada. Não tenho medo. Então, se o presidente da empresa entra para a empresa, é escolhido, vai ser presidente, e coloca a empresa e trabalha contra a empresa, ele não está cumprindo o seu dever. Correto? Estão todos de acordo? Pois bem, a mesma coisa acontece com a Igreja Católica. Quando nós temos um Papa, este Papa ele deve zelar pelo depósito da fé. O Papa ele deve trabalhar em favor da fé. Ele é o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele é o doce Cristo aqui na terra. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é um homem da qual eu vejo, eu devo me ajoelhar e beijar seus pés. Entende? Tão importante que é o cargo do Papa. Então não é uma pessoa da qual eu tenho o direito de criticá-lo assim no mais. Este Papa, como vigário de Cristo na terra, ele deve zelar pelo depósito da fé. Ele deve guardar a fé integralmente e ensinar a todos os fiéis cristãos como a fé deve ser crida. Né? Ele é o pastor. Ele é o grande mestre. Né? Ele é a cabeça visível da igreja. Então o dever do Papa é este. Entretanto, depois do Concílio Vaticano II, com a deposição da própria autoridade que o próprio Paulo VI já fez, não vou entrar nos detalhes, tá? Mas quem quiser pode ler lá a tese, está no meu blog, fez uma tradução. Muito interessante, eu não estou de acordo com tudo que diz Monsenhor Samborn sobre a tese, mas tem uma tradução que fez de Monsenhor Samborn, né, da tese que está lá no semprecatólica.blogspot.com. Né? Tem a tese de Cacete Acolá traduzida, bem traduzida, inclusive. Vocês podem ler os detalhes, assim que tiver alguma dúvida. Pois bem, estes papas, depois do Concílio Vaticano II, eles trabalham contra a igreja. Né? Eles fizeram uma missa artificial, diferente, em português, virada para o povo, parecendo um culto protestante. Né? Eles fizeram uma nova teologia, né, lá no Velho Teologia também, aprovam tudo isso. Né? Eles colocaram a Pachamama em cima do altar de São Pedro. Né? Então já estou avançando aqui bastante, né? Para resumir bem a crise. Tem o encontro de Assis, em 88, né? Em 86, em 87. Colocaram isso. o Buda em cima do sacrário. Exato, então assim, tem o Buda em cima do sacrário, exatamente, tem tudo isso. Então a gente percebe que ali, a partir de Paulo VI, pelo menos, evidentemente, a coisa está muito distinta. Né? Aquela igreja católica, aquela prática católica que nós víamos desde o tempo de Pio XII, aliás, do tempo de Pio XII até São Pedro, desapareceu. É verdade, muitos dizem, mas antes também havia papas maus, haviam. Né? Quem não conhece os Borgias? Né? Então os Borgias foram homens que escandalizavam as pessoas. Né? Sempre houve papas maus na igreja. Entretanto, nunca houve um papa herege. Ademais, nunca houve um papa que estivesse contra a igreja, em sua doutrina, em seu depósito da fé, constantemente, como nós vemos depois do Concílio Vaticano II. Alguns até podem dizer, mas Pio XII, vamos supor, né, ele falou sobre alguma coisa que não esteve de acordo com a doutrina católica. Aí vocês pegam, peraí. Você me dá um exemplo, um discurso de um papa que errou acidentalmente alguma coisa da doutrina e vocês querem aplicar da mesma forma em que vocês aplicam com os papas do Concílio Vaticano II? Ou seja, um discurso, uma coisa, um erro. Né? Não dá para aplicar, não dá para comparar. Uma coisa é um erro, uma coisa é um discurso que um papa faz e se equivoca. Né? Porque ele tem pode ter mesmo certas ideologias. Outra coisa é uma coisa sistemática, né, e constante, que está durando mais de 60 anos. Então não dá para fazer uma comparação. Né? Esse debate de internet que nós vemos, falta bom senso. Né? Primeiro, falta bom senso da parte
que defende a infalibilidade papal, no sentido de não saberem separar substância e acidente, né? Aquilo que é fundamental e aquilo que não é fundamental. Tá? Bem-vindo, salve Maria. Aquilo que é fundamental e aquilo que não é fundamental. Você pode chegar aí. E da outra parte, né, falta o quê? Falta boa fé, né? Para reconhecer que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa um Papa se equivocar em um discurso, né, e ter algo sistematicamente até aqui contra a igreja própria. Aí alguém vai dizer, mas o Papa Libério, foi isso? Papa Honório fez isso ou aquilo. Assinou uma carta ali aprovando a herege. Coisas que não são nem comprovadas, né? Ademais, discursos que os próprios inimigos da igreja usavam contra a igreja, né? Então muita gente pega esses discursos, né, e nos coloca assim, está aqui. Não, mas cadê? Não tem prova. Né? Ademais, não queira comparar aquela situação, né, com a situação atual. A situação atual é muito grave. Não tem comparação com um discurso, né, com uma carta assinada. Tá? Então deve separar muito bem uma coisa que é essência, isso já é filosofia, né? E outra coisa que é acidente. Substancialmente falando, essencialmente falando, o Papa não pode ensinar publicamente contra a fé. Tá? Ou seja, o que é substancialmente? É aquilo que faz a coisa ser o que é. Tá? Aquilo que sem a qual a coisa não é. Então, na doutrina em geral, o Papa vai falar substancialmente a verdade. Mas não tem nenhuma autoridade, né, que pode depor o Papa, né? Não há. Não tem. Ainda, calma aí, ainda não tem. Ainda. Mas já a gente nas questões de perguntas e respostas. Para que eu não saia do raciocínio. Mas qualquer pergunta assim, vocês podem fazer. Se eu puder responder rápido, eu já respondo. Tá bom? Não tenha medo. Então, mas essencialmente, né, um discurso, por exemplo, vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Mas é um só Deus, substancialmente falando. Aí o Papa fala, mas a Santíssima Trindade, o Filho, vamos supor que o Papa está falando disso aqui, né? O Filho, ele tem um sorriso torto, quando veio para a Terra. Aí o Filho não tem um sorriso torto, mas o que importa? Doutrinário falando, se tem um sorriso torto, eu não tenho. Isso já é acidentalmente. Estou dando um exemplo esdrúxulo mesmo, para ficar evidente o que é acidente e o que é substância. Tá? Então, isso não vai mudar nada assim na minha fé. Correto? Mas se o Papa vem e fala, Santíssima Trindade, são 4 pessoas e um só Deus. Opa! Aí tem um erro essencial. Né? Então, um Papa, essencialmente falando, ele nunca errou nos seus ensinamentos, desde São Pedro até Pio XII. Né? Isto, substancialmente falando. Está claro que é acidente o que é substância? O que é ciência, por exemplo? Né? Então, aquilo que faz parte exatamente, que não pode faltar doutrina, sempre nos ensinaram bem. Sempre esteve de acordo, né, com o depósito da fé. Agora, claro, o Papa vai falar sobre Divina Comédia, né, como aconteceu com Bento XV. Dá uma opinião sobre uma literatura, isso não é da doutrina católica, isso não é da essência católica, ele pode errar mesmo. Não tem problema. Tá? Não há problema disso. Por quê? Porque o Papa não é infalível na literatura, ele é infalível na fé e na moral. Né? Então, enquanto doutor que ensina aquilo que é da fé e da moral, ele não vai errar. Bem, pois desde São Pedro até Pio XII, assim sempre foi. Sempre. Veio os papas da Idade Média, aqueles escandalosos, né? Os Borgias, por exemplo, fizeram tudo de errado. Assim, moralmente falando, eram péssimos. Mas nunca ensinaram nada de errado. Sempre ensinaram a verdade. E por que é importante o ensinar a verdade? Porque é o ofício da igreja o ensinar a verdade. A santificação e o ensino. Mesmo eles não sendo exemplos de cristãos. Entende? É o ofício da igreja. Então a igreja não pode ensinar o erro. Porque se a igreja ensinasse o erro, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, aquelas palavras de Cristo, que é Deus e não se equivoca, seriam mentira. E Cristo não seria Cristo. Cristo não seria Deus. Mas Cristo é Deus. Cristo não mente. Cristo não se equivoca. Ele sabe o que fala. Para Deus, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. E ele já sabia que a sua igreja ia entrar em crise. Portanto, esta igreja que está ali ensinando o erro, aqueles homens que estão ensinando o erro, eles não podem ter essa autoridade de Cristo. Por quê? Porque é verdade que eles têm uns cargos, eles são papas, materialmente falando, já vou explicar o que é matéria e forma, mas a autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Então, quando Deus não dá autoridade, eles não têm autoridade. Ora, mas se alguém está dirigindo a instituição de Deus mesmo aqui na Terra contra Deus, nosso Senhor, evidentemente, Deus não dá autoridade para ele. Está claro? Alguma dúvida até agora? Não. Pois bem,
Pois nós dissemos que existe Papa material, né, e Papa formal. A tese, ele diz, Monsenhor Guerra de Laurier, fala que o próprio Papa, né, o próprio Paulo VI, depôs sua autoridade. Ele mesmo quis depor sua autoridade. Né? E tem a minha entrega da coroa, da tiara papal, né, na que ele deixou ali como símbolo muito claro. Ele simplesmente já não tem autoridade. Está claro ali. Ele mesmo depois. Nem usava mais, nem mais. Isso. Então nem entra assim no aspecto da heresia. Né? Mas, evidentemente, se pode aplicar, quem entende o espírito da tese, se aplica para as heresias, justamente, para que o que está sendo feito com a igreja. Tá? Bem, para acender a tese, você deve entender o que é forma e matéria. Agora presta bem atenção, porque se alguém não entende aqui, a conferência vai ficar chata. Não vai entender o resto da conferência. Se alguém entende aqui, a conferência vai ficar até interessante. Mesmo para aqueles que já estão abrindo a boca. Vamos lá. Matéria e forma. Forma e matéria. Eu disse que a forma é aquilo que faz a coisa ser o que é. Né? Vamos supor, no homem, nós também temos forma e matéria. A nossa matéria é esse corpo aqui. Né? Nariz, cabeça, língua, enfim. Tudo isso é a matéria do corpo. No homem, enquanto homem. E a forma do homem é o quê? A alma. Então, enquanto homem, temos forma e matéria. A forma é a alma e a matéria é esse corpo material. Simples. Alguém tem dificuldade de entender isso aqui? Não? Então, se a matéria separa do corpo, enquanto homem, eu fico apenas com a alma, né, formalmente, né? E fica ali a minha matéria separada da alma, que é o cadáver. Isso enquanto homem. Vocês estão percebendo que eu já fiz uma ligação? Não enquanto coisa em si mesmo. Não é o corpo sozinho ali e não é a alma sozinha. Mas estou falando do homem em si. Tá? Então, enquanto homem, se a minha alma separa do corpo, a matéria já não está junto com a forma. Estão separadas. Você entende? Ninguém tem dúvida aqui? Ian? Você entende? Tá bom. Bem, um outro exemplo de matéria e forma. Uma estátua de Nossa Senhora. Né? Se eu pego a argila e deixo simplesmente sem nada, simplesmente argila. Né? Enquanto estátua de Nossa Senhora, aquela argila é somente matéria. Se eu faço a forma e pinto, põe um rostinho, enfim, se eu coloco a forma da imagem de Nossa Senhora, fica uma estátua de Nossa Senhora. Então vejo que a argila sem a forma não é a estátua de Nossa Senhora. Mas se eu coloco a forma, ela vira uma estátua de Nossa Senhora. Né? Tá claro isso aqui também? Pois bem, no Brasil, nós temos as eleições. Temos de eleição agora, correto? Então, quando nós elegemos em outubro o presidente do Brasil, ele é eleito. Correto? Eu fui lá, votei e eu elegi. Ele está eleito. Né? Ele é presidente, não é? Eu elegi como presidente. Só que ele vai pegar o cargo dele quando? Em janeiro. Então, de outubro a janeiro, ele é presidente eleito. Mas, de fato, ou de direito, perdão, ele vai ser apenas em janeiro. Tá? Então, enquanto isso, de outubro a janeiro, isso é importante entender, porque senão não vai entender a explicação. De outubro a janeiro, ele é apenas presidente materialmente. Formalmente não. Mas formalmente ele só vai ser a partir do 1º de janeiro. Por quê? Porque é quando ele vai receber ali a autoridade, justamente, do poder civil, né, das autoridades constituídas para tal, para que dê a autoridade de presidente do Brasil. Só que de outubro a janeiro, ele é de fato presidente. Ele não pode escrever. Validamente eleito. É validamente Ele não eleito. pode escrever lei, não pode fazer nada. E eu devo reconhecimento àquele presidente eleito. Eu só não devo obediência. Terminando. Tem um outro terminando, né? Seu mandato. Isso. Enfim, então a gente vê lá. Isso aplica ao Papa. Aí já chegarei no Papa, exatamente. Essa é a mesma aplicação. Essa é a mesma explicação. Parecendo isso. Vamos lá, caridade, hein? Não, Perfeito. Então vocês já lembrem do exemplo que eu dei da forma da matéria. Né? Lembrem do exemplo que eu dei do presidente. E agora eu vou dar alguns princípios de teologia.
A gente chega na questão do Papa. Por quê? Porque eu estou colocando tudo isto para quando eu chegar no exemplo, já ninguém falar, dar uma desculpa. Ah, mas você não explicou desse modo, ou então posso dar uma objeção a tal. Não tem como objetar. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma análise da realidade das coisas. Tá? É simplesmente isso que eu estou fazendo. É simplesmente isso que a tese faz. Ela vai analisando. A gente vai para a realidade da crise de hoje, né? Isso. Não é o que a tese quer que seja, é o que é. É o que é. Exatamente. Não é o que a tese quer, a gente não está fazendo uma espécie de apostolado, né, com a tese, mas é simplesmente uma descrição da realidade da igreja, da crise da igreja. Então estou fazendo essa realidade para que vocês, essa descrição da realidade também, para que vocês possam entender bem. Tá? Pois bem, mas vocês viram que quando o presidente foi eleito, foram as pessoas que o elegeram. Foram nós que o elegemos. Correto? Nós fomos lá, na urna eleitoral, apertamos lá o 13, né, vota Lula, e o elegemos presidente. Comunhão aqui. Vamos lá. Então, vocês apertaram e o Lula ganhou. Tá? Lula ganhou, o Lula é presidente. Materialmente, vocês viram que quem deu o cargo de presidente fui eu? Fomos nós? Tá claro isso? Só que o Lula, apesar de eleito, ele vai chegar ao 1º de janeiro e lá ele vai receber a autoridade de um poder constituído para isto. Então, um poder distinto. Não sou eu que estou constituindo já a autoridade dele. Mas é o quê? É o juramento à Constituição. Né? Vai ter que fazer um juramento público, vai jurar a fidelidade à Constituição e desse modo ele pode ter a autoridade de presidente. Então, vocês viram que a autoridade, a fonte da autoridade é distinta da fonte do cargo, de quem dá o cargo, da fonte da eleição? Né? Quem deu autoridade para ele? Foi os poderes constituídos para isso. Não, é o poder constituído. Né? Quem elegeu ele. Já investe ele. Isso, né? é quem investe o presidente. Isso, investimento. Mas quem deu o cargo, fomos nós. Todo o povo. Da mesma forma, existe isso na Igreja Católica. Né? Então, quando nós dizemos que o Papa ele é Papa materialmente, nós estamos dizendo o seguinte, que aquele cargo que ele recebeu de Papa é um cargo verdadeiramente cargo. É um cargo válido. Por quê? Porque quem vai dar o cargo não é Deus. São os cardeais. Então os cardeais elegem um homem. Somos nós mesmos que elegemos. Se eu fosse um cardeal, eu elegia um papa lá e ele ia, sei lá, um papa. Se eu tivesse a maioria dos votos. Correto? Então não é Deus quem elege. Mas quem dá a autoridade e o poder é Deus. Pois toda autoridade vem de Deus. Ainda muito mais se aplica quando se refere à sua própria igreja. Tá? Então aquele cargo que ele recebeu é um cargo válido. Ele é papa materialmente. Só que ele está nesta posição de receber autoridade. O que faz que ele não receba autoridade? É o impedimento que ele tem. É a barreira que ele coloca para o recebimento da autoridade. Que é colocar a sociedade visível, que é a Igreja Católica, o corpo místico de Jesus Cristo, para atingir o seu objetivo. Ou seja, para guiar os fiéis, para ensinar a verdade, etc. Ele não tem essa intenção. Então, já com a intenção que ele não tem, a autoridade que ele recebe, aliás, a autoridade que ele deveria receber, não recebe, porque ele mesmo coloca um impedimento. Entretanto, se esse Papa tirasse esse impedimento, né, ou seja, impedimento, seja de heresia, seja de querer guiar a igreja para o objetivo onde ela deve ir, que ela deve atingir, se ele removesse isso, Francisco mesmo, renunciando a suas heresias, ou qualquer outro Papa que vem aí, receberia a autoridade. E ele se tornaria verdadeiramente Papa. Princípios. Agora vou dar os princípios. Isso é o que diz mais ou menos essa tese. Só que para entender a tese bem, ainda precisa entender algumas coisinhas. A igreja, ela é, como nós já dissemos, corpo místico de Cristo e sociedade visível de fiéis cristãos. A igreja de São Paulo, ela é coluna e fundamento da verdade. Ela é isso mesmo, coluna e fundamento da verdade. Tá? Isso quer dizer que a igreja ela é indefectível. Isso é dogma. Não há como... O que é indefectível? Isso quer dizer que ela durará até o final dos tempos. E ademais ela é infalível. O que é infalível? Que não poderá ensinar o erro. Por quê? Porque São Paulo diz que a igreja ela é coluna e fundamento da verdade. Como coluna e fundamento da verdade, ela é uma instituição da qual posso me apegar, né, e me abraçar e me jogar, e de olho fechado mesmo, seguir de olho fechado o que o Papa está dizendo, o que as autoridades da igreja dizem, que eu não vou para o inferno, que eu não vou cair no erro,
essencialmente falando. Por quê? Porque é ela quem está no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. É a igreja. Então a igreja ela é indefectível. O que quer dizer indefectível? Que ela vai ir até o final dos tempos, né, sem nenhuma mudança essencial. Ela será a mesma, essencialmente falando. E infalível, no sentido de ela não poder ensinar o erro. Porque se ela ensinasse o erro, ela não seria a igreja de Cristo. Ela seria uma outra coisa, mas não seria a igreja de Cristo. Então, o que a igreja é? Ela é indefectível, é infalível. Está claro isso aqui? Está claro que é dogma, que não dá para ir contra isso? Isso já foi definido pelos concílios da igreja, por toda a história da igreja. Né? O Concílio Vaticano I também definiu o tema da indefectibilidade da igreja. Né? Inclusive falando ali dos sucessores perpétuos de São Pedro. Também é dogma que até o final dos tempos, né, haverá sucessores de São Pedro, até a segunda vinda de Cristo. Então não faltará sucessores de São Pedro, terá. Isso é dogma do Concílio Vaticano I. Quem nega isto é herege. Tá? Haverá sucessores na linha sucessória de São Pedro até o final dos tempos. Pois bem, nós dissemos que a igreja é indefectível. Nós dissemos que a igreja é infalível. Nós dissemos que haverá sucessores perpétuos de São Pedro até a segunda vinda de Cristo. Outro princípio a saber é que não existe um terceiro testamento. Tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, e o Novo Testamento é a finalização de toda a revelação pública. Não haverá uma outra revelação pública depois dessa revelação que já foi feita pelos apóstolos. Tá? Então ali com o Apocalipse se termina toda a revelação pública. A outra revelação que nós teremos é simplesmente a do céu. Quando nós formos para lá. Lá teremos uma outra revelação. Então, revelação pública não teremos mais. Dogma. Isso não tem como negar. Tá? Portanto, a igreja, ela deve seguir aquilo que já está revelado, de modo que não mude desde o seu nascimento mesmo até a vida de Cristo. Tá bom? Bem, então já dei os fundamentos, já dei os princípios, e dissemos que haverá os sucessores perto de São Pedro até o final dos tempos. Dissemos que a forma da autoridade papal do Papa é a autoridade. E a matéria é o cargo que ele recebe. Por quê? Porque o cargo vem dos cardeais. E a autoridade vem de Deus. Porque toda autoridade vem de Deus. Tá bom? Porque nós dissemos que o Papa ainda tem autoridade. Porque parece existir na igreja uma coisa chamada sucessão material. Eu já explico o que isso quer dizer. A sucessão material, por exemplo, os ortodoxos. Os ortodoxos, quando eram juntos com os católicos, eles tinham verdadeiros patriarcas. Né? O patriarca de Alexandria era verdadeiro patriarca. Era verdadeiro, enfim. Tinha ali a forma e a matéria junto ali na sua autoridade. Entretanto, quando eles se separaram da Igreja Católica, os ortodoxos, eles perderam a sucessão formal. Então, eles apenas têm o cargo. Aliás, eles apenas ocupam uma sé ilegitimamente. Por quê? Porque a igreja, ela já tirou a autoridade deles. Mas a igreja, ela mesma tirou, com a autoridade da igreja. Né? Então, eles perderam até o cargo lícito, até o... Enfim, aquele cargo que eles tinham validamente, de eleição, a igreja, por tirar a autoridade deles, por depô-los e chamá-los de hereges, cismáticos, eles perderam toda a legitimidade. Então eles apenas ocupam materialmente uma sé, né? Por exemplo, sé de Alexandria, que é de São Marcos, me parece, né? Eles estão ocupados ali materialmente. Mas eles nem de direito têm a sé, nem materialmente. Por quê? Porque a igreja os depois, os tirou de seu cargo. Parece que então que é uma sucessão material. Do mesmo modo acontece com os papas do Concílio Vaticano II. Só que ainda tem uma diferença. Que os papas do Vaticano II, por não serem mais católicos, estão lá ocupando a sé. Né? Materialmente, então, ninguém pode negar isso. Estão lá. Entretanto, eles ainda possuem o cargo legítimos. Mais do que os ortodoxos. Por quê? Porque não houve nenhuma autoridade visível da igreja que os depusesse de seus cargos. Por quê? Porque a igreja é uma instituição visível.
né? Ela não atua apenas com a fé. A fé é o fundamento, a fé é o essencial. Mas ela também tem todo o corpo de leis, tem todo o corpo de regras das quais ela se dirige. Então, para tirar o Papa ali, para dizer que não é Papa de jeito nenhum, que não tem nem mesmo um cargo legítimo, alguma autoridade visível, né, teria que depô-lo de seu cargo. Tá claro? Então, mesmo aquele cargo que eles têm, são cargos legítimos. O cargo que eles têm são legítimos. A única coisa que eles não têm é a autoridade. Por quê? Porque autoridades estão impedidos pela heresia, ou pelas más intenções, né, que eles têm. Conseguiram entender a diferença entre os ortodoxos e os católicos? Pois bem, é simplesmente isso que diz a tese. Por quê? Justamente porque uma coisa é a matéria, a outra coisa é a forma, uma coisa é a essência, outra coisa é o acidente. Tá? E, ademais, a igreja ela não pode mudar substancialmente. A igreja, desde a fundação de Cristo até a segunda vinda de Cristo, ela deve ser a mesma coisa, deve ter o mesmo sistema. Portanto, a igreja ela deve ser católica, apostólica, una, santa, correto? Como a gente diz no credo. Una, santa, católica e apostólica. Bem, se eu digo que não há papa nem mesmo materialmente lá, perde-se a apostolicidade. Por quê? Porque, diferente dos ortodoxos, das seitas, enfim, a nossa apostolicidade não é apenas uma sucessão sacerdotal de poder. Não é apenas aquela sucessão apostólica que faz um padre válido. Mas é aquela sucessão, né, que Cristo dá a São Pedro. São Pedro transmite aos bispos, né, aos seus apóstolos, e dos bispos, enfim, aos presbíteros. Né? Então, assim, do Papa aos bispos, dos bispos aos padres. É aí que vem a sucessão nossa. Ora, se não tem Papa nem mesmo materialmente lá, na sede de São Pedro, perdeu-se a legitimidade, a visibilidade da igreja. E perdeu-se, portanto, a apostolicidade. Não tem mais de onde vir a fonte, né, desse poder. Tá claro? Bem, também perde a catolicidade. Se não temos alguém visível ali. Por quê? Porque a catolicidade, para que ela seja universal, ela deve existir, ela deve ser visível. Eu devo ter um ponto de referência. Tem que ter um ponto de referência. Isso não quer dizer que eu não tenha que atuar pelo princípio de Epiqueia. Ou seja, no estado de necessidade, para guardar a fé. Eu tenho, é meu dever, nosso dever é atuar no princípio de Epiqueia. Para atuar a favor da fé. Porque eles não têm a fé. Eles perderam a fé. E nós não devemos nenhuma obediência a eles até que eles não tenham a fé. Então, a igreja mesmo nos dá o direito, né, aos católicos, de atuar contra esses homens, que têm os cargos legítimos, que têm as leis a favor deles, para guardar a fé. Isso é o estado de necessidade. Isso, o Código de Direito Canônico já prevê, né, a atuação. Está claro? Se eu dissesse, entretanto, por outro lado, que aquele Papa Francisco, ou esses papas do Concílio Vaticano II, têm autoridade, são papas, são sucessores de São Pedro, assim, vigários de Cristo na Terra, formalmente, eu cairia em heresia. Por quê? Porque eles são hereges, eles estão fora do corpo da igreja. Né? Eles são hereges, eles pregam erro, eles colocam a parte da mão em cima do altar de São Pedro, fazem uma missa nova, né? Fazem encontro de Assis, colocam Buda no mesmo nível de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não são católicos, eles não têm autoridade. Se eu os reconhecesse eles como autoridade da Igreja Católica, ademais eu deveria submeter-me a eles, aquilo que eles fazem. Por quê? Porque ele se eu reconheço assim, ele é o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, ele é o doce Cristo na Terra, ele é a pessoa de Jesus Cristo visivelmente aqui na Terra. Não dá para resistir. Então nós criamos essa situação. É justamente essa situação que faz estarmos na situação que estamos. É esse caos total. Porque não temos como eleger um Papa, porque não temos o poder legal para isso, e não temos um Papa. Ou seja, não temos alguém que reconheça ali a quem seguir. Então aparece um professor ali, vai ensinar de um jeito, outro professor vai ensinar de outro. Né? E acontece aquilo que São Paulo disse, no final dos tempos, cada qual procurará mestres de acordo com as suas concupiscências. É isso que acontece exatamente, atualmente. Então nós vemos muitas seitas se atacando umas às outras, porque ele não é católico, o outro é católico, isso aqui. O que nosso Senhor nos pede, nessa crise, é que nós guardamos a fé, integralmente,
sejamos santos, fazemos o caminho de ascese, fazemos o caminho realmente da procura de Deus, né? E guardamos a nossa fé como era antes, só isso. Tá? Eu não preciso saber de muita teologia, eu não preciso saber, enfim, do Código de Direito Canônico, simplesmente estudo o catecismo. Frequento um padre católico, que tem a fé católica verdadeira, né? E desse modo eu posso guardar a fé. Não preciso estar de acordo com os erros dos outros, não preciso, enfim, pregar uma heresia, nem reconhecer um herege como católico. Em nenhuma época da igreja, um herege foi reconhecido como católico. Por que hoje seria? Tem uma história de Santo Antão, acho que é Santo Antão, que uns jovens chegaram para ele, né, e disseram, você é um fornicador. Aí o Santo Antão dizia, eu sou. Né? Você é um ladrão. Aí Santo Antão, não, eu sou mesmo. Né? Você é isso ou aquilo, eu sou. Aí o rapaz, para terminar, você é um herege. Aí Santo Antão disse, não, peraí, isto não. Eu posso ser tudo o que você disse, um herege eu não sou. E o rapaz ficou, né, não sei, um herege, por que ele ficou tão assustado? E o Santo Antão disse, porque a heresia nos separa da igreja, nos separa de Cristo, nos separa de Deus. É justamente isso que a heresia faz. Ela nos separa de Deus. Tá bom? Então a fé, para que se pratique, ela deve ser íntegra, ela deve ser ao todo. E então, para terminar, a tese de Castigliaco não é nada mais, nada menos que essa descrição da realidade, né, qual nós vimos aqui, aos pouquinhos fomos descrevendo, como são as coisas, princípio por princípio, está claro o que é. Alguém que entendeu, alguém que acompanha o raciocínio, não terá uma dúvida nesse sentido. Tá? E como se fazia para resolver a crise da igreja, segundo a tese? Tem duas maneiras. Ou os cardeais, algum cardeal se converteram, né? Eles convertendo, tendo a fé católica, tendo autoridade, ele poderia depor uma pessoa que não tem autoridade, que não é católica. Porque ele seria mais do que o menos, evidentemente. Ele que elegeu poderia tirar seu cargo. Porque o cargo quem dá é o cardeal. Seria diferente se o Papa tivesse autoridade. Se ele tivesse autoridade, um cardeal não podia fazer isso, mas não é o caso. Porque nós estamos falando de cargos. Não estamos falando da autoridade. Ninguém pode depor ele. Se ele for Papa, ninguém pode depô-lo. É justamente isso que tem que entender. A forma é que faz a coisa ser o que é. Não é a matéria. Tira essa dúvida. Não tem aquela heresia do conciliarismo lá. Isso. Constância. Não é a mesma coisa. O concílio depor um papa. Uhum. Conciliarismo é heresia. Conciliarismo é um erro. Bonifácio VIII condenou. Entretanto, nós estamos falando a mesma coisa. Quem entendeu a explicação é o seguinte. Ali estão falando de um homem eleito para o cargo de Papa. Que não é Papa. Então, a mesma pessoa que dá o cargo, mas que deu o cargo. pode tirar. E não pode ser qualquer um, tem que ser o cardeal. Tem que ser o cardeal. Tem que ser mais de um cardeal. Os cardeais Um cardeal serviria. só um. Só. Um que tivesse a fé católica já serviria. Seria um Se cardeal convertesse. católico. Por quê? Porque ele recuperaria a autoridade, que ele não tem também. Né, que os cardeais hoje também são hereges. Mas ele recuperaria a autoridade, seria mais do que aquela pessoa que não é católica, seria um membro da igreja de fato. Ele que deu o cargo pode tirar o cargo. Não é que estamos falando de uma pessoa que vai tirar a autoridade do Papa. Ele não pegou a autoridade. Ele pegou a autoridade. Então não dá para comparar com o conciliarismo. Não é a mesma coisa. Só está materialmente lá. Isso, apenas materialmente. Então essa seria uma das formas de resolver a crise da igreja. A outra forma seria o próprio Papa se convertesse. Pode converter. Né? Então assim, não é que estamos perdidos. Assim. Mas no caso aí, o papa material manteria a visibilidade da igreja e a Sim. sucessão apostólica. Sim. Porque Ou seja, a fonte viria porque dali. aí seria uma forma de ser o contato do sedivacantismo, que acaba aqui. Isso, o sedivacantismo não tem mais igreja visível. Pois. Né? A igreja visível desapareceu. Então teve alguma mudança ali substancial. Tá? Nós teríamos pelo menos a fonte. Teríamos alguém pode dizer, mas parece que não tem apostolicidade porque eu sou católico. Tudo bem. Mas nós temos pelo menos, né, a atuação do modo de juntar esta autoridade com a matéria. Os cardeais que ele nomeia são cardeais? São cardeais. Pronto, aí aqui, tá. Os cardeais são verdadeiros cardeais. E ele pode emitir algum documento que seja válido? Esses papas que depois do conselho? Em questões práticas, sim. Esses cardeais também estão... Todo esse poder que faz parte Poder jurídico. da matéria da igreja, né, eles podem mover. Por exemplo, questões práticas. Vamos supor, o conclave não vai ser mais começar depois de um mês depois da morte do Papa, mais de um mês e meio. Eles podem mudar. São questões práticas.
O portão do Vaticano não vai fechar às 3 da tarde, vai fechar às 5 da noite. Eles podem mudar, questão prática. Tudo isso faz parte do poder material, né, da igreja. Eles podem mudar. Eles têm o direito disso. Tipo aquele credo lá de Paulo VI lá, diz que tem ali tem a fé católica, tem? Tem o quê? De Deus, o credo do Papa Paulo VI. Eu nunca estudei muito sobre isso, sobre Paulo VI. Não conheço, realmente eu não conheço. Diz que aquele ali credo todinho não tem um erro, não tem um erro. Então. Bom, mas ali não devo aceitar um documento Paulo VI, porque não tem autoridade enquanto doutrina, né, me ensinar. Porque ele não é Papa. Ele não é o vigário de Cristo. Ele não está constituído do poder de ensino da igreja. Porque para ensinar ele tem que ser católico. Mesmo que ele ensine uma coisa católica, outra, eu não devo dar atenção. Entendeu? Ele é um herege. Sempre tá grave, né? Ele é herege como os outros. A única coisa que nós afirmamos é que a igreja ainda tem o poder de eleger o Papa, continua, está aí visivelmente, né, bem claro, e tem a impotência, né, de termos aí um Papa formalmente. Ou seja, realmente estamos quase, né? Ele está naquela fase do presidente eleito, né, que só falta receber a investidura. Aí se no caso ele resolver mudar, Mudar? Em que sentido? Se converter. No caso, se ele se decide converter, teríamos um Papa. E eu, como padre, digamos assim, epiqueia, que age de acordo com a necessidade, eu deveria submeter-me a ele. E todo mundo. Se, por exemplo, o Papa proibisse de uma vez por toda a missa nova, só a missa tridentina, aí ele teria o poder. Não, porque ele teria que revogar estes erros aí, novos. Revogar o concílio. Revogar todas as reformas modernistas, né? Ele realmente deveria voltar àquilo que a igreja era. Aliás, que a igreja é. A reforma não é só da missa nova, tem várias Isso. reformas e várias coisas que... Então nós estamos da missa nova, do ecumenismo, da liberdade religiosa. Então se ele proibisse tudo isso, ele voltava a ter poder. Voltava a ter poder. Até para ser vacantista? Ou não? Então, os sete vacantistas, no sistema deles, Acabou. não tem como eleger um Papa desse modo. aí não tem mais jeito, né? Não tem. Os cardeais que estão aí não aceitam. A igreja visível não existe mais. Isso em teoria, tá, gente? Isso em teoria. Ou seja, se a gente for seguir o sistema sete vacantista, mesmo que eles fizessem isso, eles não voltariam para lá. Mesmo que um Papa se convertesse, eles não voltariam. Se ficasse de novo como era para ser, eles Isso. não iriam. Não, se for seguir o sistema deles, não. Vejam bem. Mas... A igreja visível é eles. Isso. Mas... eu tenho certeza que na prática eles vão. Tá vendo tudo já bonzinho aí, vamos voltar. Aí eles iam mudar, né? Exato. Eu acho que de começo não. Seria bom católico. Então, assim, o sabacantismo, eu acho que nesse sentido ele é um erro teológico, né? Pode haver muitas consequências graves, pode haver sete vacantistas que não aceitariam, por exemplo, um Papa, né, que vem ali do Francisco, etc. Aí já criariam aquelas teorias da conspiração, não, porque ele finge que se converteu e no seu fingimento de conversão ele já vai querer, querer colocar... Tem esse medo. Mas uma coisa é você criar uma teoria da conspiração, que eu não posso provar, e outra coisa é você poder provar. Entendeu? Agora, claro, se o Papa se converte falsamente e já começa a fazer coisas estranhas... Vocês acham que teoria da conspiração? O Papa se converteria falsamente. Falsamente. Porque os Francisco voltassem que era falso por algum motivo. Isso. Para atrair os católicos, assim, enganá-los e colocar na maçonaria. Seria um tiro no pé isso aí. Como? Seria um tiro no pé. Então. Mas, enfim. Ainda hoje ele faz isso todo. Isto seria a solução para a crise da igreja. No sistema sedevacantista ficaria... Qual é o problema do sistema sedevacantista totaliter? O sistema sedevacantista totaliter... Que horas são aí, Lucas? Meio de 10. Ah, tem tempo ainda. Olha que bom. Foi bem rápido, então. 17. No sistema sedevacantista totaliter, não tem de onde vir um Papa, ou seja, no sistema visível que Nosso Senhor fundou, né, eles dizem que para a solução da igreja ocorrer, tem que ter algum bispo ordinário vivo, que nunca perdeu a jurisdição. Né, aí diz, tu pode estar na China. Mas quando você vai chegar no segundo, ocorreu 60 anos atrás. Se tiver algum bispo ainda, né, um ordinário vivo, eu acho que ele nem mais tem mente, né? Deve ter perdido já a memória. Mais ou menos por aí. Bom, então esta é a solução primeira que eles dão. A segunda é que Nosso Senhor Jesus Cristo, né, venha novamente e ele mesmo eleja ali um sucessor de São Aí a Pedro. sucessão dos padres apostólicos.
Aí calma. Aí o que acontece se acontecesse isso? A igreja perderia sua visibilidade. Exatamente. Seria uma outra revelação. Seria uma terceira revelação. Seria um Novo Testamento. Então tinha que esquecer o passado. É. E desse jeito Nosso Senhor não fundou a igreja. A igreja não está fundada sobre esses alicerces. A igreja tem uma ordem. Então basta um cardeal se converter de verdade Isso. e ter coragem. Basta o cardeal se converter de verdade e ter coragem de fazer o dito aqui. Entende? Ou o Papa se converter, no caso. Né? Essa seria uma solução, digamos assim, de acordo com os cânones da igreja. De acordo com as regras estabelecidas. Né? Essa ordem a perceber. Não pode chegar lá, né? Pois é. No cardeal é leitor. Fora Dom Lefebvre, qual foram os outros bispos que contribuíram para a continuidade da tradição? Teve muitos, né? Teve muitos na crise para a continuidade da tradição. Muitos teve. Teve o Monsenhor Garde-Laurier, o autor da tese. O Monsenhor Tuco sagrou alguns. Teve outros também, a própria Fraternidade São Pio V. Tem outros que são menos conhecidos. Né? Tem muitos bispos ainda. Tem muitos. Mas vocês entendem um pouco da tese? Qual é a situação? Porque se dependesse de Nosso Senhor Jesus Cristo voltar para a Terra e eleger um Papa, nós teríamos dois problemas. O primeiro problema seria que aquele não seria sucessor de São Pedro. Poderia ser vigário de Cristo, mas não era sucessor de São Pedro. Ora, mas o Vaticano I definiu que haverá sucessores de São Pedro até o final dos tempos. É como se acabasse aquela igreja e voltassem agora. Isso. Primeiro Papa e o segundo problema é que, mesmo se Nosso Senhor Jesus Cristo elegesse uma pessoa, normalmente quando Nosso Senhor Jesus Cristo elege alguma pessoa, alguma coisa assim, faz algo extraordinário, ele usa um instrumento. Ele usa uma pessoa como instrumento. São Paulo, ele mesmo Isso. São Paulo como apóstolo. Exato. Então ele usa um instrumento. Então essa eleição dependeria de um vidente, né, que tivesse ali, que fosse imposto dessa autoridade de Cristo, né, e elegesse esse Papa. Portanto, quem me obrigaria a obedecer a um vidente? A igreja deixaria de ser visível para ser invisível novamente. Porque não tem nenhum poder legal que me obrigue a aceitar aquela pessoa que o elegeram como Papa. É diferente, por exemplo, os conclavistas, já a pergunta para o senhor. Os conclavistas também tem um problema. Eles disseram, não, mas se a igreja perde os cardeais, os bispos podem eleger. Mas quem sagrou legalmente aqueles bispos? Aqueles bispos são impostos de que autoridade? Né? Ou seja, legal. Não estou dizendo que não são bispos, nada disso, mas sim, poder legal. Né? O que me obriga, se todos os bispos advocantistas se reunissem e elegessem um Papa, a aceitar aquele Papa como autoridade minha. Nada me obrigaria. Legalmente falando, nada me obrigaria. Então seria o contrário. Eles dependeriam, a autoridade desse Papa dependeria dos fiéis. Então já não seria Cristo que daria autoridade para o Papa, mas seriam os fiéis que dariam autoridade para o Papa, e então eles iam submeter-se a esse Papa. Está contra. Aí já seria a igreja dos quem grita mais forte, né? Quem grita mais forte é o. O senhor primeiro, perdão. O senhor queria fazer uma pergunta naquela hora. Eu não lembro mais não. Não, eu tenho que fazer uma pergunta. Ele perguntou que só um cardeal, tem os outros cardeais. Só sim, como é que um cardeal conseguiria tirar os hereges de Roma? Não, ele falou isso. Foi que eu falei. Não, ele falou que um cardeal Tu perguntou, foi. Eu perguntei assim. Um cardeal. Isso, só o cardeal se converter. Um cardeal se converter para tirar o Papa. Mas Ele quer dizer que tem os outros cardeais. tem os outros cardeais. Ele deporia legalmente aquilo. Ele poderia, porque ele é mais do que os outros. Ele é mais por quê? Porque ele pegou a autoridade. Os outros não têm a fé. E os outros já não têm a fé. No momento que ele pegasse a autoridade, ele poderia legalmente depô-los. E ele colocaria em questão a própria Isso. o cargo dele. Ele é um dos eleitores, né? Exatamente. Não, mas ele poderia resolver essa situação. Ele teria o direito, ele teria como fazer isso. Ele teria as armas para resolver isso. Ele poderia eleger um Papa, por exemplo. Ou eleger um corpo de bispos que o elegesse um Papa. Ele poderia fazer. Legalmente falando. A senhora queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se, por exemplo, não teria como já vir eleger um cardeal já com esse pensamento da missa verdadeira. E se... Isso aí, simplesmente, é que quem escolhe os cardeais é o Papa, né? Ah, é? É. São os cardeais, é o Papa que escolhe o cardeal. Então, como então o Papa é modernista, não tem como, né? não, seria uma graça muito grande de Deus a conversão deles, né? E se tivesse um padre, entre aspas, padre, que faria lá as coisas modernistas, por grande influência se tornaria Só para bispo, chegar lá, né? se tornaria cardeal e lá ele se revelava tradicional.
Nosso Senhor normalmente não trabalha com... Aí ele vai ficar Esse contigo. então. foi bem... Então, Essa teoria da conspiração foi muito alta. eu explicaria aqui por quê. KGB tradicional. É porque, falar KGB, é porque tem um princípio que diz que os fins não justificam os meios. Ia ser muita mentira. Aí não dá pra me infiltrar lá, aceitar tudo falsamente, né, pela mentira, pra poder fazer alguma coisa boa. Então, nosso Senhor normalmente não trabalharia desse modo, entendeu? Mas eu entendo a sua questão. Eu tô com medo dela sentir menina agora. Acho que esse é o plano Diga. dele. Deixa eu Tá bom, e o que mais? Alguém tem mais perguntas? Já posso encerrar? O Mark deve ter um rio. Ficou bem claro. Ficou bem claro. Então vocês viram que a tese de Cassius-Tiago era apenas uma descrição da realidade, uma coisa da crise da igreja. Realmente uma descrição, uma harmonia entre filosofia, teologia, lógica e direito canônico. É simplesmente isso, essa percepção mesmo. Não é uma apologia, não é uma... algo assim, não. Fora disso, não... Os argumentos sabe o que é aí? Se lá no Vaticano I diz que vai ter sucessão dos papas até o fim dos tempos. Aí eles acham que a autoridade de Nosso Senhor entra lá também. É por isso que o problema está aí. Como? Você no Vaticano I, o senhor falou, está lá, que vai ter sucessão dos papas até o fim dos tempos. Né? Sim. Então isso é um dogma. Então eles querem colocar que ali, que nesse dogma, também Nosso Senhor também colocou autoridade material e formal. Não, que no final, que há algum tempo Não sei se vocês entenderam a pergunta. algum tempo dessa linha apostólica, enfim, teremos novamente autoridade. Vamos ter que ter uma autoridade para seguir. O anticristo virá, teremos que ter um Papa Católico. Né? Vai ter autoridade. Só que a coisa é assim. É verdade aquele argumento dos advocatistas que dizem que pode Sai de peito ficar vários tempos vários tempos vacante. Só que o problema do advocatismo não é este. O problema do advocatismo é que eles já perderam como eleger. É outra coisa, porque a história da igreja passou 50, quase 100 Exatamente. anos sem papa. Então, a tese que a Cassius salva essa questão. É que a tese tem como eleger legalmente o Papa. Entendeu? Tem de onde vir, a gente sabe de onde virá. Né? Mas que pode ter uma sé vacante. Esse argumento deles não se aplica à crise atual, né? Dos sevacantistas? Sim, que Não, porque não tem na época na igreja teve isso, né? Não se aplica. Não tem como se aplicar. Mas você entendeu? Nós temos como recuperar isso. É verdade, pode ter um tempo, mas não, de a minha onde... dificuldade era duas coisas. Uhum. Essa parte que eu li, essa parte do Vaticano I, sucessão dos papas até o fim dos tempos, e a visibilidade da igreja e, consequentemente, a sucessão apostólica. Isso. Então, não é a mesma coisa, mas estão ligados entre si. Isso, tá tudo ligado. Tem como... Porque, exato. Sucessão dos papas, sucessão dos apóstolos, dos bispos e visibilidade da igreja, está ligado, você não pode perder. Isso, exatamente. A igreja é visível, vai ser visível até o final do mundo. Tá claro isso então? Tá. Perfeito. Não, eu tava pensando aqui, né? Vai ser muito difícil ter um Papa tradicionalista. Acredito. Católico. Uhum. Católico, isso. Tá. Porque a gente vê aí os cardeais, todos são aí da modernidade, Isso. né? Isso. O Eu menos acho que- que é o... Tá. Eu acredito que talvez, né, os sedvacantistas, eles devem ter esse pensamento mais ou menos. Tá. Então vamos lá, eu respondo a sua questão. Humanamente falando, parece impossível termos um Papa Católico novamente. Parece ser impossível termos uma igreja católica da qual nos sustentarmos, né? Ir ali na paróquia, acolitar ali todos os dias, no grupo dos acólitos, na confraria de São Sebastião, como faziam no tempo de São Pio X. Enfim, e voltar àquela igreja, aquela beleza que nós tínhamos antes, né? Parece muito difícil, humanamente falando. Quando a gente fala da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, não estamos falando de uma empresa. Estamos falando de uma instituição que o Espírito Santo está ativamente trabalhando nela. E veja bem, ele trabalha mesmo ativamente. Tem pessoas no tempo dessa crise sendo guiadas pelo Espírito Santo. Tá? Que a igreja católica nunca fica sem seus santos. Nunca fica sem pessoas que são, digamos assim, instrumentos da providência, como foi São Francisco, por exemplo, na restauração ali da disciplina, né, dos religiosos na nossa época, né, como foi um São Bento na disciplina monástica. Enfim, sempre a igreja tem alguma pessoa, né, que é instrumento da providência, que de algum modo Nosso Senhor ele vai fazer essa coisa sem humildade. De algum modo, é um modo miraculoso, é verdade. Humanamente falando, parece tudo perdido, mas graças a Deus, né, a igreja é o corpo de Cristo. Um dos exemplos é o Japão, né, quando ficou
200 anos. 200 anos fechado. Isso, expulsaram de lá. Né? E quando se passaram os 200 anos, as pessoas não perderam a tradição. Aí eu digo assim, é o Isso. que pode acontecer, né? Então, assim, não pense que nós que estamos aqui vindo para a missa, né, sendo um grupinho de 50, de 40, de 20, de 10, de 2, tipo 2 pessoas, nós estamos sozinhos, não. Não estamos, não. Nós temos o principal. Nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Né? Temos a Santíssima Trindade conosco. Temos a Virgem Maria, que está conosco também. E ela atua. Ela estava lá ao pé da cruz. O que está acontecendo na igreja, minha gente, é simplesmente aquilo que aconteceu na paixão. Vocês viram? Ali na paixão, São Pedro, que representa o papado, negou a Cristo. Fugiu com medo. Né? Cristo subiu. Os apóstolos também. Fugiram todos com medo. Né? Dormiram, outros fugiram. E somente São João, né, com a Virgem Santíssima, e algumas mulheres piedosas, né, subiram ali ao Calvário com Cristo. E Cristo foi sepultado. Ficou 3 dias ali no sepulcro, escondido. Parece que ele tinha morrido. Lembre-se que a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando aquela paixão, Cristo não é somente Cristo, a pessoa com alma, sangue, a sua alma, sangue, divindade, enfim. Não é somente aquela pessoa. Cristo, ele é o verbo mesmo. Né? Todas as coisas são criadas pelo verbo. Restaura tudo. Isso. Entendeu? Aquele Cristo que foi sepultado, o seu corpo deve seguir a seu sepulcro. O seu corpo não é outra coisa senão a igreja. Se a igreja católica não estivesse passando pela situação do qual está passando agora, ela não seria a igreja católica. Se não tivesse essa crise do papado, São Pedro não teria abandonado nosso Senhor Jesus Cristo ali. A história não é uma coisa assim do nada. Né? Na paixão está toda a vida da igreja aqui, atualmente. Nós estamos justamente nesse tempo. Entendeu? Que é o tempo, esse tempo que nós estamos. E poucas pessoas estão acompanhando nosso Senhor até o Calvário. Pouquíssimas. Realmente é algo que os fiéis vão até o fim. E aquelas outras pessoas que fugiram, eles vão voltar também. A gente tem que rezar por eles. Né? Os apóstolos voltaram. Tá bom? Vocês entenderam a crise da igreja agora? A de Tiago? Tá bom? Então vamos rezar só uma Ave Maria ao terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Bom Conselho, Rogai por nós, Nossa Senhora da Constância, rogai por nós, São João, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, pessoal, agora vocês querem comer, é isso? Não estou falando?